Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre e se faz presente nesta casa. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aleluias. O Evangelho de Mateus, no capítulo do número 9. Mateus 9, verso 27. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos. Eterno Deus, obrigado pela oportunidade na qual o Senhor me concedeu. Por mais um dia, Senhor, eu tive a oportunidade de dobrar o meu joelho e agradecer ao Senhor, reconhecendo que sou totalmente dependente do Senhor. Estou aqui diante da Tua presença e do Teu povo para Te dizer: o importante é que eu diminua para que o Senhor cresça. E eu estou na Tua casa, junto com o Teu povo, adorando e exaltando o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é digno de honra e de glória. E que nessa noite eu, como Teu vaso, que o Senhor possa me usar nessa noite, para que a Tua palavra venha edificar o coração da Tua igreja. Pai, e tenhamos a convicção que saímos daqui com a certeza na qual o Senhor falou em vossos corações. Sendo assim, eu quero agradecer ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem vos assentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é eterno e está aqui conosco nesta noite. Ele nos trouxe aqui para adorar e exaltar o Teu nome. Deus é fiel, sabemos disso. Fiel para conosco. Louvo a Deus pela vida do departamento de família, na qual mencionou esse convite. Louvo a Deus pela vida do sacerdote da igreja, na qual nos tenha dado sempre a confiabilidade na minha pessoa. E louvo a Deus pela vida de vocês também que estão aqui, em nome de Jesus. Irmãos, este versículo bíblico, ele me chama a atenção, até porque a Bíblia diz: e partindo Jesus dali, havia uma multidão na qual o seguia. Em meio a essa multidão, tinham dois cegos seguindo Jesus. Parece até estranho, né? Cegos seguindo Jesus. Como? E a Bíblia relata dois cegos seguindo Jesus. Tem um dito popular que o cego guiando o cego não chega em lugar nenhum. Mas aqui estaria dois cegos guiando aquele que poderia dar a visão de novo a eles. Algo me chamou muita atenção e me fez com que eu lembrasse que quando eu sofri um acidente, que Deus permitiu que eu perdesse a visão de um dos meus olhos, os 10, 12 primeiros dias, para mim foi muito tenso. Até porque, devido aos pontos, eu estava com 14 pontos dentro do olho, não tinha como eu estar mexendo com o globo ocular do olho. E enquanto eles não me receitaram uma lente ortopédica, para que tudo voltasse ao normal, eu sofri nesses 12, 15 dias.
Então, como eu não aguentava mexer com o globo ocular, eu tinha que ficar com os olhos fechados. E o meu retorno aos profissionais, aos oftalmologistas, era cotidiano. E era minha esposa na qual me guiava. E hospital, você sabe, né? É lotação máxima. Ela ia na frente e eu segurando no ombro dela, sem poder enxergar nada. Ela desviava da multidão e não me desviava e eu trombava em alguém. Isso é porque ela não era cega. E eu estava 100% com os olhos fechados. Ela desviava e eu peitava em alguém. Mas na frente ela desviava de outro, eu peitava de novo. Chegava na porta, ela desviava da porta. Aí ela falava comigo, eu não batia na porta. Mas nas pessoas que estavam na frente, eu peitava, porque ela não desviava eu. Agora você imagina, 2 cegos no meio da multidão. Tragédia, né? Mas eles tinham algo que muitos que estavam ali, que via, mas não enxergava. Eles não via, mas eles enxergavam através da fé. 2 cegos que seguiram Jesus com a multidão, eles enxergavam Jesus através da fé. Se você vê no capítulo 9 de Mateus, todo o capítulo, se você ler o capítulo 9 de Mateus, você vai perceber que naquele dia Jesus andou muito. A Bíblia relata que Jesus atravessou o mar. O mar não, o Rio Jordão. O mar é por força de expressão. Mas o Rio Jordão, ele atravessou o Rio Jordão, foi no templo, foi à casa da sogra de Pedro, e aquela multidão o seguia. E os 2 cegos também seguiram Jesus, através de rumores. Muitos falavam, Jesus agora está lá. Ele foi lá na casa de Pedro, da sogra de Pedro. E eles ouviam. E um falava para o outro, onde é a casa da sogra de Pedro? Eu não sei, mas é por aqui. O rumor está sendo por aqui. Então vamos por aqui. Mas eles não perderam a fé, eles seguiram através da fé. E eu te digo uma coisa. Esses cegos, eu confesso a vocês, que eles não viram Jesus andar sobre as águas. Eles não viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Esses 2 cegos, eles não viram a mulher do fluxo de sangue ser curada. Eles não viram, porque eles eram cegos. Mas eles tinham com eles algo que muitos não tinham: a visão através da fé. Eles não viram, mas creram. Ah, Milton, mas isso é uma loucura. E quem disse que a fé não é quase que uma loucura? Quem diz que a fé não é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas você espera? Então quem não tem esse conhecimento vai dizer que é uma loucura. Você está esperando algo que você não vê, mas é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas você espera. Então você espera em quem? Você espera em Cristo Jesus. E aqueles 2 cegos seguiram Jesus através de rumores, pelo que ouviam falar o que Jesus fazia. Muitas das vezes é preciso que tenhamos uns cegos nos guiando, para que nós possamos ter a fé que eles têm. Muitos de nós não têm a fé que os cegos têm. Muitos vê, mas não crê. Muitos querem ver primeiro para crer. E aquele cego não, ele cria para depois eles verem. Isso é o importante daquele cego. Eles procuraram a seguir a Jesus, confiando que Jesus poderia fazer alguma coisa a seu respeito, em prol deles. Porque eles não viram, mas eles ouviram falar que Jesus fazia milagre. Eles ouviram falar que Jesus curou a sogra de Pedro. Eles ouviram falar que a mulher do fluxo de sangue foram curada. Ele ouviu falar que a filha de Jairo foi ressuscitada. Mas ele não viu. Mas eles creram, porque ouviu falar de Jesus Cristo, que era aquele que estava fazendo todo esse milagre. Mas eles creram no que ouvia falar
daquele Jesus que fazia milagre. Eu vejo, às vezes, um cego perguntando para o outro: você já está vendo? Ele: não estou vendo, mas eu já estou enxergando. Eu estou enxergando que esse Jesus pode fazer algo extraordinário na minha vida. Eu não a vejo ele, mas eu já estou enxergando que ele pode fazer algo na minha vida. Enxergando através da fé. Ele não via fisicamente, mas com o coração, através da fé, ele enxergava o sobrenatural. Através da fé, ele enxergava o sobrenatural que Jesus estava fazendo. E foi através da fé que eles creram que Jesus poderia operar um milagre em suas vidas. E algo me chamou a atenção no versículo seguinte, na qual Jesus faz uma pergunta a eles, dizendo: e quando chegou a casa, os cegos aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isto? Jesus sabia que muito bem ele poderia fazer, mas ele faz uma pergunta. Muitas das vezes aquele cego poderia estar seguindo, por ver a multidão o seguindo, mas ele não sabia o porquê aquela multidão estava seguindo. E Jesus faz uma pergunta: você crê que eu sou capaz de fazer isso? E ele simplesmente disse: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode muito mais na minha vida. Eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida, até porque o Senhor já fez na vida de outras pessoas. E eu estou seguindo a Ti porque eu sei que o Senhor é o Deus do milagre. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que ressuscita mortos. Eu creio através da fé. Eu nunca vi fazendo, mas eu já enxerguei que o Senhor fez através do coração, através da fé. E é por isso que eu sigo, porque eu estou enxergando que o Senhor pode fazer um milagre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É uma visão que muitos que enxergam, que vê, não enxerga. Se você percebe, a mulher do fluxo de sangue, ela via. Jairo via. A sogra de Pedro via. Então para eles seria mais fácil acreditar, porque já tinham visto. Mas e os cegos? Os cegos seria mais difícil, até porque eles não tinham visto. Eles nunca viram. Mas eles creram que Jesus poderia fazer algo na vida deles. Por esse motivo, eles o seguiram com a expectativa que Jesus pudesse fazer algo na vida dele. Jesus foi para o templo, expulsou o demônio de uma jovem que há muito tempo sofria escravo de demônios. Jesus chegou lá e expulsou demônios. E os fariseus, nem mesmo os fariseus acreditaram. E dizia: quem é este homem? Essa criança há muito tempo demoniada. Este homem chega aqui e fala: tu está liberto no nome do Senhor Jesus. Quem é este homem? E os cegos ouviam falar. E os cegos foram acreditando. Mesmo sem ver, ele estaria acreditando. Assim como Jesus expulsou o demônio daquela criança, assim como Jesus teria libertado a sogra de Pedro daquela febre, eles creram também que Jesus poderia libertar a tua visão. E Jesus simplesmente o pergunta: tu crês que eu sou capaz de fazer isso? Sim, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é o Deus que pode. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que transforma. Por isso eu o sigo, porque eu creio que o Senhor fez e faz e sempre irá fazer em nome do Senhor Jesus. Crê você também. Crê você também que Deus pode fazer algo na tua vida? Jesus fez tanto milagre, mas tantos milagres. João Batista, encerrando o seu livro,
se não me engano, versículo 25 do capítulo 21, João Batista diz assim que Deus fez inúmeros milagres, que se fosse colocar por escrito, nem mesmo o mundo caberia tanto livro que seria escrito os milagres na qual Jesus fez. Mas tanto milagre que Jesus fez, e esses cegos não tiveram a oportunidade de havê-la enquanto Jesus não tocou no rosto deles. Mas eles criam através da fé. Somente Jesus pode fazer isso? Sim, somente Jesus pode fazer isso. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei qual que é a enfermidade que a tua família está passando. Eu não sei. Mas crê você que Jesus pode libertar. Crê você que Jesus pode fazer. Crê você que Jesus pode curar quem está enfermo. Crê você que Jesus pode dar a visão quem não tem a visão. Crê você que Jesus pode dar a saúde quem não tem a saúde. Crê você que Jesus pode dar a vida quem está morto. Crê você que Jesus pode tudo isso, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos. Ele pode fazer. Crê você. Através da fé, mesmo que você nunca viu na tua família, na tua vida, mas crê pela fé que Ele pode fazer. Ele sempre tem operado e irá operar para sempre, porque Ele é o Deus dos milagres. Mas crê você. Eu vi um jovem falando que estaria numa depressão profunda. E ele falou perto de mim que nem Jesus daria mais jeito. Repreendido em nome de Jesus, misericórdia. Se você conhecesse o Deus na qual eu conheço, você não seria capaz de dizer isso, que nem Jesus poderia te libertar dessa depressão profunda. Ele viu uma filha dele morrer atropelada. E aquele acidente trouxe um trauma na alma dele. Então ele perguntou por que Jesus permitiu que isso acontecesse. E a gravidez da esposa era uma gravidez de risco, e o médico encomendou ela que ela não se engravidasse mais. E a criança, a filha dele, tinha 6 anos, e ela foi atropelada e veio a falecer. E esse falecimento trouxe uma depressão, na qual ele disse que era profunda, e nem Jesus poderia libertar ele. Eu olhei para ele e falei assim: pode, Jesus pode. Jesus ressuscita morto, por que ele não pode te libertar de uma depressão? Ele me chamou de amigo e falou assim: amigo, mas eu vou te falar uma coisa. Tem 7 meses que a minha filha faleceu, e para mim não tem nem 7 minutos. Porque eu ainda ouço ela gritar. Eu ainda ouço ela gritar. Eu falei assim: mas Jesus pode todas as coisas. Quem te falou que a tua esposa não pode gerar uma outra criança foi o homem. Mas o Deus que eu conheço, Ele pode muito bem falar para você e para tua esposa que ela pode sim gerar outra criança. Porque Ele é o Deus que pode fazer. Ele é o Deus que pode fazer. Eu perdi o contato dele e nunca mais eu a vi. Ele trocou de número de telefone e não a mais a vi. A semana passada, no horário de almoço, eu estava ali. Me deu uma vontade de olhar no meu Facebook, que já tinha dias que eu não olhava. Eu vi ele com uma criancinha no braço. Ele estava com a criança no braço. E eu fui no Menses e mandei uma mensagem para ele. Ele falou assim: ah, amigo, a minha esposa engravidou de novo. A minha filha veio prematura, mas ela ficou 40 dias na UTI. E hoje ela é uma criança perfeita.
Hoje ela é uma criança perfeita. Eu tornei a escrever no Mensa e falei para você que Deus pode todas as coisas. É preciso que você crê. É preciso que você crê que Deus possa operar um milagre na tua vida. Hamilton, eu já não vejo mais. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Hamilton, eu já não ouço mais. Não é porque você não está ouvindo que Deus não está falando. Hamilton, eu já não sinto mais. Não é porque você não está sentindo que Deus não está presente. É só preciso você crer que Deus pode fazer. Apresenta o teu propósito às mãos de Deus. Não apresenta o tamanho do teu problema para Deus. Apresenta o tamanho do teu Deus para o teu problema. Esse problema que você está passando, para Deus ele é uma solução. Para Deus tem solução. A minha mãe tem 20 dias que está internada. Eu não vejo que minha mãe sai mais daquela UTI. Que isso, irmão? Que pentecostal é você? O meu filho tem uma enfermidade. Eu acho que essa enfermidade é para com isso, irmão. Crê você no Deus que você serve. Se você nunca viu Deus fazer um milagre sobrenatural na tua vida, mas crê que Deus vai fazer porque Ele pode. Não deixe que a tua fé morre. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado todos os seus haveres na medicina e não obteve recurso. Mas ela ouviu falar de Jesus Cristo. E em meio à multidão, uma mulher que pela sociedade era considerada imunda, não poderia tocar em ninguém, nem ninguém tocar nela, porque era imunda. Mas ela ouviu falar naquele que pode todas as coisas. E ela disse: se tão somente eu tocar na orla da veste daquele homem, eu serei curada. Ela enfrentou uma multidão, tocou na orla da veste de Jesus Cristo. Há 12 anos ela sofria de uma enfermidade de fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela foi estancada, aquele sangue na hora, porque ela tocou somente no manto de Jesus Cristo. Não foi nem Jesus que tocou nela, ela quem tocou. Imagina se Jesus tivesse colocado as mãos nela, o que teria feito com aquela mulher. Mas ela acreditou que aquele homem poderia fazer um milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que gastar os seus todos haveres, os seus recursos financeiros? Se você tem um Deus que pode fazer na tua vida. Mas é preciso você crer. Eu fiquei cego 7 anos, 7 meses e 21 dias. 7 anos, 7 meses e 21 dias eu fiquei cego. Mas eu nunca perdi a esperança que um dia Jesus Cristo poderia restaurar a minha visão. E hoje eu estou aqui para dar honra e glória ao Senhor, enxergando 100% com meus 2 olhos. Porque Jesus permitiu, mas Ele não quisesse que eu permanecesse assim. Foi só um pedido na qual eu fiz e Ele me entregou. Mas eu clamei a Ele dizendo: Senhor, eu recebi o que eu pedi do Senhor, mas eu quero a minha visão de volta. E Ele me libertou depois de 7 anos, 7 meses e 21 dias. Eu voltei a enxergar de novo em nome de Jesus. Perdi a visão, mas não perdi a fé. Eu não tinha nenhum recurso para investir na medicina. E até no entanto, o homem fez 4 cirurgias no meu olho e um transplante. E eu não tive recurso nenhum. 4 cirurgias e um transplante.
Sofrimento na qual eu pedi a morte, porque eu não estava resistindo de tanta dor. Dava vontade de levantar das madrugadas e sair no mundo de tanta dor. Mas eu nunca perdi a fé. Eu nunca perdi a minha esperança. Foi algo na qual eu pedi para o Senhor. Eu falei, eu posso até ser um crente, mas eu quero um testemunho para contar. E Ele me deu um testemunho para contar. Perdi uma das minhas visões. Falei, Senhor, agora eu já tenho um testemunho para contar, mas agora eu quero fortalecer o meu testemunho, dizendo que o Senhor me libertou e eu voltei a enxergar no nome do Senhor. E eu orando a Deus, pelas madrugadas, dia 11 de fevereiro, numa quarta-feira deste ano, 4h10 da manhã, desde 10 para as 2 que eu já estava em cima do meu joelho. Quando foi 4h10 da manhã, o Senhor veio a falar novamente comigo. Se coloca de pé, meu filho. Te coloca de pé. E veja o que eu vou fazer contigo agora. E eu abri o meu olho e eu estava enxergando. Na quarta-feira, dia 11 de fevereiro deste ano. 4h10 da manhã. Depois de 7 anos, 7 meses e 21 dias, Deus me libertou daquela enfermidade. Perdi a visão, mas não perdi a fé naquele que pode todas as coisas. Não é porque eu não estava vendo que eu ia desacreditar que Ele faria. Eu sempre acreditei que Ele foi, é e sempre será o Deus do impossível. Eu sempre tenho crido que Ele pode todas as coisas na minha vida e na tua vida. Ele pode. Não há problema que Deus não resolva. Preciso que você crê que Ele pode operar este milagre na tua vida. Eu sei que muitas pessoas têm testemunho extraordinário para contar. Algo na qual Deus fez na tua vida. Mas muitas pessoas não recebem do Senhor, porque ele pensa o seguinte: eu só vou acreditar depois que eu ver. É preciso você ter um cego junto contigo. Se você ter um cego junto contigo, você vai crer para ver. Porque aqueles cegos nunca enxergaram. Mas quando Jesus tocou, os seus olhos se abriu. E a primeira pessoa na qual ele viu na vida foi o rosto de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nunca tinha visto. E quando viram, foi o rosto do Senhor Jesus. Há uns 8 meses, mais ou menos, 9 meses, eu estava na sede e vi um pastor contar um testemunho que a filha dele, eu não me engano, não sei se eu estou enganado, se era 14 anos ou era 19 anos que ela tinha. E foi uma missionária na casa dele, dizendo ao pai daquela criança que Deus tinha um milagre a operar na vida daquela menina. Falando para o pai dela e ela ouvindo. Ela ouvindo, mas estava calada. Ela não enxergava. Quando aquele profeta chegou até ela para dizer o que Jesus estava falando para ela, ela levantou a mão e disse: muito obrigado. Eu quero abrir meus olhos diante da presença de Deus. Eu quero abrir os meus olhos lá na glória, diante da presença de Deus. É lá que eu quero abrir meus olhos, porque o primeiro que eu quero enxergar é o meu Deus. É uma fé que muitos não têm e que deveria ter. Muitos não têm porquê, irmão Hamilton. Talvez já não acredita mais que Deus pode fazer.
talvez já não acredita mais que Deus pode operar um milagre na vida dele. Irmão, se você pensa assim, você não verá. Porque Deus precisa daqueles que crê para que Ele permita que você vê. Deus precisa de pessoas que crê somente. Não importa o que você busca, crê somente. Crê que Jesus irá operar um milagre na tua vida. Eu estou intercedendo para o meu primo, para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio. Crê que Deus vai operar um milagre na vida dessa pessoa que você está intercedendo. Crê que você vai ver o milagre acontecer na tua vida em nome de Jesus. É preciso que você crê que Deus vai operar. Deus vai operar. Ele é o Deus que venceu a morte. Venceu a morte. Ele venceu a morte. Não são os problemas. Não são os problemas que vão fazer com que Ele opere o milagre na tua vida. Irmão Hamilton, eu tenho um projeto e esse projeto foi falido. Ele só foi falido porque está nas suas mãos. Mas se você crê, o projeto falido nas mãos de Deus, ele será erguido. O teu projeto que está na gaveta, ele não está falido porque Deus tem um propósito para ele. Foi Deus que te concedeu esse projeto? Foi. Quem o matou, quem fez com que ele falisse foi você. Mas apresenta ele para Deus. Que Deus vai assinar embaixo, o seu projeto vai se erguer, vai